E aí, boa noite, sejam bem-vindos. Está começando o último Papo da Madrugada deste ano de 2021. E como o Natal já está chegando, a primeira notícia de hoje é o presente de Natal que o Ciro Gomes e seus irmãos receberam da Polícia Federal. Que presentão, hein, Marcelo Campos? Boa noite, Ronaldo. Boa noite para você que fica aqui com a gente para mais esse Papo da Madrugada. Eu acho que a família Gomes esperava qualquer coisa nesse Natal, né? Menos a visita da PF com um mandado de busca e apreensão. O Ciro diz que é inocente, que está sendo vítima da polícia do Bolsonaro. Como tudo que acontece de ruim no Brasil, quem leva a culpa é o Bolsonaro, nesse episódio do Ciro Gomes não poderia ser diferente, né? Ele meteu um sarrafo no presidente, rapaz. Recebeu a solidariedade aí do Lula e diz que estão fazendo isso com ele pelas denúncias que ele fez com relação à corrupção no governo, rapaz. Eu acho que realmente ele não está batendo bem na bola, Ronaldo. Mas não está mesmo, Marcelo. Ele disse ainda que não vai calar, mas se ficasse calado, prestaria um grande serviço à nação, porque ninguém aguenta mais ouvir as baboseiras que ele fala, né, Marcelo? E tem uma outra coisa, né, Ronaldo? Quem não deve, não teme. Veja bem, já pensou se ficar comprovado que as acusações contra ele são mentirosas? Pô, ele vai sair super fortalecido desse processo. Só que é difícil de acreditar que a família Gomes não tenha nenhum rabo preso aí com alguém ou alguma grande empresa, né? Mas as investigações vão tirar isso a limpo. As acusações contra o Ciro Gomes envolvem aí crimes de lavagem de dinheiro, de fraudes em licitações, associação criminosa, corrupção ativa e passiva. E o juiz do caso diz que tem provas materiais, que não são apenas relatos de delatores, não. E delatores ligados à empreiteira Galvão Engenharia, né, que é citada como autora dos pagamentos de propina aí ao presidenciável do PDT. Mas só o fato do Lula sair em defesa do Ciro, prestando solidariedade a ele, aí ele já se torna suspeito, né? Mas se torna mesmo. E agora tem o apoio também do Cabo Daciolo, né? Que coisa terrível, né, cara? Bom, já que estamos falando de Polícia Federal, Marcelo, essa semana ela também intimou o presidente Bolsonaro para depor sobre vazamento de inquérito sobre ataque hacker ao TSE. O caso foi revelado pelo presidente durante uma live transmitida em agosto deste ano. No mesmo mês, o TSE apresentou uma notícia-crime contra Bolsonaro, por revelar detalhes da investigação que corre sob sigilo de justiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, sempre ele, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de inquérito para apurar a participação do presidente Jair Bolsonaro no vazamento. A ação tramita dentro das investigações das fake news. Esses ministros do Supremo, eles precisam reler a Constituição, né? Se é que algum dia passaram um olho na nossa Carta Magna. O inquérito é ilegal, até a Procuradoria-Geral da República já se pronunciou a respeito. Todo mundo viu. Agora, incluir o presidente da República nesse inquérito já passa a ser aí abuso de autoridade, né? Você vê que o artigo 85 da Constituição, ele é bem claro quanto a isso. Será que você pode ler para a gente, Ronaldo? Tranquilamente, vamos lá. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra, primeiro, a existência da União, segundo, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Terceiro, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Quarto, a segurança interna do país. Quinto, a probidade na administração. Sexto, a lei orçamentária. Sétimo, o cumprimento das leis e também das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Você vê que ele não infringiu nenhum desses artigos, e olha a importância do fato dele ter cumprido as decisões do STF, né? Porque no item 7 ali que você leu, o cumprimento das leis e das decisões judiciais, se não acontecer, o presidente aí, ele pode
poderão ser imputados a ele crimes de responsabilidade. Então, você vê que ele está agindo aí de acordo com o que diz a Constituição. Só que o artigo 86, você leu 85, o 86 diz o seguinte: admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal por crimes de responsabilidade. Você vê aí que já não cumpriram a Constituição, né? O presidente, no parágrafo 1º, diz que o presidente ficará suspenso das suas funções nas infrações penais comuns, se recebida denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Aí você vê a estratégia da oposição, né, de tulhar o Supremo com várias queixas contra o presidente. Depois, no item 2 do parágrafo 1º, nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado. E no parágrafo 2º, se decorrido o prazo de 180 dias o julgamento não estiver concluído, aí cessa o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. O parágrafo 3º diz que, enquanto não sobrevier a sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. O parágrafo 4º diz que o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, está tudo muito claro. Para mim, o resto é conversa fiada. Agora, o que impressiona, Marcelo, é a capacidade da Polícia Federal em mudar a opinião do Ciro Gomes. Dá uma olhada só nesse vídeo aí. E agradeço muito penhoradamente o gesto gentil, civilizado e democrático do presidente Lula em denunciar isso que eu sofri. Eu sou muito agradecido a ele, agradeci publicamente, enfim. Eu não acho que o Lula seja um ladrão, eu nunca disse isso. Eu não acho que o Lula seja um ladrão, eu nunca disse isso. Ele não rebateu que eu disse que o Lula era um grande corruptor, mas é o maior corruptor da história moderna brasileira, e não é só a ladroeira, não. Agora, o Lula apodrece onde ele bota a mão. Se você me perguntar se ele é corrupto, eu acho que ele é corrupto, eu sei que ele é corrupto, eu apenas quero indicar que ele, para além de ser corrupto, é um grande corruptor. Eu não acho que o Lula seja um ladrão, eu nunca disse isso. Se tem um brasileiro que sabe que o Lula não é inocente, sou eu. Pela proximidade, parte das coisas que eu sei, eu tenho que morrer com elas porque eu sei em confiança, e isso morre comigo. Eu não acho que o Lula seja um ladrão, eu nunca disse isso. Se alguém sabe que o Lula não tem nada de inocente, sou eu. Eu não acho que o Lula seja um ladrão, eu nunca disse isso. O Lula tem a ver com as falcatruas? O Lula é o líder. O Lula é o líder. O Lula é o líder. Só quem é um fanático lulista que vai desconhecer, porque eu conheço, né, Thales? Você sabe da minha relação com o Lula. Eu não acho que o Lula seja um ladrão, eu nunca disse isso. E a delação premiada do Palocci é de fazer corar um frade de pedra. E ela é corroborada com um fato muito assim, contundente, Thales. Ele assinou um cheque e devolveu 100 milhões de reais aos cofres brasileiros, confessando que foram dinheiros roubados. Dá para dizer que o Lula não tem nada a ver com isso? Não é possível. Percebe? Não é possível. É por isso que eu digo, Ronaldo, dá para acreditar no que um camarada desses fala? Aí, quando ele diz que é inocente, ele mesmo dá o direito de qualquer brasileiro duvidar daquilo que ele fala, né? É mais um hipócrita sendo desmascarado por ele mesmo. E a internet não perdoa, né? Boa. Agora, o STF não para de interferir no Poder Executivo. Essa semana, o ministro Luiz Roberto Barroso mandou mais uma: a exigência do passaporte sanitário para quem chega no Brasil. Pois é, um ministro, monocraticamente, interfere em situações onde a decisão cabe ao governo federal e cria situações inusitadas, como o impedimento aí de um brasileiro que tenha saído do país sem se vacinar, e se para regressar ele precisa apresentar um passaporte sanitário, a comprovação que tomou vacina, que ele não tem, imagina como fica isso. Olha a zona que esses caras que tomam decisões de gabinete e que não tem nada a ver com o papel que devem desempenhar na corte, acabam provocando, né? Veja que existe uma polêmica muito grande com relação à eficácia das vacinas, já que elas não impedem que o vacinado contraia aí o vírus. Mas veja uma coisa, a maioria das pessoas que foram contaminadas aí pela variante Ômicron estavam todas vacinadas.
é um assunto para ser discutido no âmbito do Ministério da Saúde, envolvendo aí a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e não por um ministro que acha que entende de tudo na teoria, né? Porque na prática ele não soube escolher nem o seu guru espiritual, né? Ele optou por um guru que foi preso por diversos crimes, incluindo a exploração de menores, tal de João de Deus. E até no exercício da advocacia, as certezas do ministro Barroso despencaram a ribanceira, né? Ele tinha certeza da inocência do terrorista Cesare Battisti, que foi defendido por ele, e que confessou os crimes para a justiça italiana. Está tudo errado no Brasil, né? Sobretudo nesse Supremo Tribunal Federal. Não, e agora surgiu mais uma polêmica envolvendo o presidente Bolsonaro. A Anvisa aprovou a vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos de idade. A aprovação permite o início do uso da vacina no Brasil para essa faixa etária. O presidente ficou muito revoltado com essa decisão e ameaçou divulgar os nomes dos técnicos que participaram do estudo. A Anvisa está protestando contra essa fala do presidente. E se bobear, isso aí vai acabar decidido pelo STF, né? Pode acreditar. E, segundo a Anvisa, a autorização veio após uma análise técnica criteriosa de dados e estudos clínicos conduzidos pelo laboratório. Segundo a equipe técnica da agência, as informações avaliadas indicam que a vacina é segura e eficaz para o público infantil, conforme solicitado pela Pfizer e autorizado pela Anvisa. A avaliação da agência levou 21 dias descontados os 14 dias que a Pfizer utilizou para responder exigências técnicas da Anvisa. Olha só. Pois é, então, olha, a Anvisa poderia assinar um documento se responsabilizando por eventuais efeitos colaterais, caso eles aconteçam nas crianças entre 5 e 12 anos, não é? É a coisa mais natural do mundo. Olha, Ronaldo, eu vou te dizer o que eu acho disso tudo, sabe? Existe muito interesse financeiro, muita especulação e, por incrível que pareça, pouca ciência. A gente sabe que uma vacina demora anos para ser testada. E com relação à Covid, algumas etapas foram puladas em virtude da pandemia, isso é até compreensível. Mas as farmacêuticas não querem assumir de jeito nenhum a responsabilidade por eventuais efeitos colaterais. Tudo bem, mas é preciso, então, esperar, dar tempo ao tempo para que a gente saiba realmente o que acontece de efeito colateral com relação a essas vacinas. Não se discute a importância de uma vacina. Só que eu acho que cada cidadão deve ter o direito de utilizar ou não o medicamento de acordo com as suas convicções e informações que ele vai obter e pode obter de diversas fontes, né? Mas a decisão de se vacinar ou não deve ser da pessoa. Já foi dito aí pela própria OMS que as crianças estão menos vulneráveis ao vírus. Então, por que não esperar mais testes serem feitos? E aí vamos evitar problemas para aqueles que não se contaminam aí como os adultos, né? Você vê que o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a vacinação de crianças contra a Covid não é consensual. Vários cientistas renomados já se manifestaram contrários aí à aplicação de vacinas em crianças. Mas do jeito que a coisa anda, o ministro do STF aí, numa decisão monocrática, daqui a pouco vai tornar a vacinação de criança obrigatória, senão não pode ir para a escola. É um absurdo que a gente está vendo no Brasil. No discurso fala-se muito em ciência, mas na prática ignoram a ciência quando ela é conveniente. Olha só, tem um exemplo aqui ótimo. Aconteceu no jornal o Globo. No dia 16 de abril de 2020, olha só o que ele publicou. Contrariando recomendações da OMS, Bolsonaro volta a defender reabertura das escolas. Agora veja o que o mesmo jornal, o Jornal o Globo, publicou 18 meses depois, no dia 16, ou melhor, no dia 12 de dezembro deste ano, poucos dias atrás. Deixar crianças longe da escola foi um crime. Não é à toa que esse aí é um dos grandes jornais que não tem mais credibilidade alguma, né? Mas essa semana, né, circulou no WhatsApp o que pode ser mais um escândalo envolvendo ministros do Supremo. A denúncia foi feita por Alan Alex, que é editor
do painel político. Olá a todos, meu nome é Alan Alex, sou editor do Painel Político e esse quarteto que vocês estão vendo aqui atrás, esse moço aqui chama Rafael Barroso Fonteles. Esse sobrenome Barroso é porque ele é sobrinho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Essa dupla aqui, eles são os proprietários do Banco Itaú. E esse senhor é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Esse quarteto ele é responsável pela quebra da segurança jurídica brasileira, é responsável por corromper o sistema judicial brasileiro através de uma manobra para aplicar um calote bilionário em um acionista do Banco Itaú. Esse assunto a gente vem batendo nele já tem um pouco mais de um ano aqui em Painel Político. Quem acompanha essa saga está por dentro do que a gente vem demonstrando. Para que você entenda de uma forma bem didática esse assunto, a gente começa explicando sobre o caso. Esse é um processo que tramita na Justiça do Pará já há 19 anos. Diz respeito a um lote de ações comprado por uma empresa. Essa empresa adquiriu um lote em 1973, um lote de ações do Banco Itaú. Na época ainda não havia tido essa fusão com o Unibanco. E em 2002, os proprietários dessa empresa resolveram receber os seus dividendos referentes ao investimento que foi feito lá décadas atrás. E procuraram o Banco Itaú para receber esses valores. No primeiro momento, eles foram informados aí que já havia sido pago esse lote de ações. Como não havia comprovação por parte do banco, e é importante frisar também o seguinte, esse lote de ações não consta na contabilidade do Banco Itaú, mas ele foi emitido pelo banco. Essas ações foram periciadas 3 vezes e foram confirmados os valores que foram bloqueados, ou pelo menos tentado bloquear, pela Justiça do Pará em setembro de 2020. Deu para entender até agora? Prosseguindo. Como não houve a comprovação do pagamento, o banco, então, no segundo momento, disse que, não, de fato, a gente se enganou, não foi pago, essas ações não foram pagas. Mas elas não valem lá isso que vocês estão achando que ela vale. Lógico que se você compra um lote de ações, seja lá de qual empresa for, você quer receber porque trata-se de um investimento. O proprietário da ação, então, essa empresa, ela ingressou na justiça para ter o direito de reconhecimento de suas ações e também o reconhecimento do valor dessas ações. Durante 18 anos, a Justiça do Pará movimentou esse processo e ele vinha caminhando ali dentro da legalidade, dentro do que é aceitável num processo que envolve um valor dessa magnitude. Nós estamos falando aí de cálculos que foram feitos em 2017 no valor de 2,9 bilhões de reais. Esse é o valor que as ações valiam lá em 2017, época em que foi homologado pela Justiça. Em 2020, mais precisamente no dia 18 de setembro de 2020, a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, lá do Tribunal de Justiça do Pará, determinou o bloqueio desse valor nas contas do Banco Itaú. 2,09 bilhões de reais. Essa ordem de bloqueio foi emitida no dia 18 de setembro de 2020. No dia 25 de setembro de 2020, portanto aí poucos dias depois, a juíza recebeu um telefonema da presidência do Conselho Nacional de Justiça, comunicando que ela estava impedida de atuar nesse processo e que sua ordem de bloqueio estava cassada sob determinação do ministro Luiz Fux, que, agindo na condição de corregedor interino e presidente do Conselho Nacional de Justiça, cargo que ele havia assumido ali poucos dias atrás, ele estava cassando, portanto, a decisão da juíza.
E isso é ilegal. É ilegal porque o Conselho Nacional de Justiça não é um órgão competente para fazer esse tipo de coisa. Inclusive, ele é proibido pela Constituição e já existem diversos julgados do Supremo Tribunal Federal confirmando esta situação. Ou seja, qualquer recurso em processo ele deve ser feito no Poder Judiciário e não ao CNJ. Só para você ter uma ideia aí, em passado bem recente, um senador ingressou no CNJ pedindo que o Conselho anulasse a decisão do ministro Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, quando ele havia concedido habeas corpus ao Queiroz, Fabrício Queiroz e sua esposa, naquele caso das rachadinhas lá que envolve o agora senador Flávio Bolsonaro. Essa decisão, de acordo com o senador, ela era ilegal e arbitrária. O CNJ arquivou de imediato o pedido do senador sob o argumento de que o Conselho não tem competência para esse tipo de ação. Portanto, o CNJ não pode rever uma decisão judicial. Mas o ministro Luiz Fux entende diferente. No dia 6 de outubro de 2020, ele levou ao conhecimento dos demais conselheiros, numa sessão, na sessão número 319, que aconteceu no dia 6 de outubro de 2020. E o ministro inventou uma tese que ele acha que é válida. A tese do Fux é absurda, e ela é absurda por um pequeno detalhe. A lei ela é feita para valer para todos. Ela não pode ser aplicada no entendimento diferenciado por questões de valores ou por questões do cliente ser A, B ou C. Esse caso foi parar no Conselho Nacional de Justiça a pedido desse rapaz aqui, o advogado Rafael Barroso Fonteles, sobrinho do ministro Luiz Roberto Barroso. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: não fosse este moço, sobrinho do ministro Luiz Roberto Barroso, Fux teria acatado esse pedido ou ele teria sido arquivado conforme determina a legislação brasileira? Fux acha que não, que ele pode ter uma tese aberta, e ele deixou isso muito claro durante esse julgamento, onde ele fala que, por se tratar de um valor vultoso, uma quantia assombrosa, não poderia uma juíza ter determinado esse bloqueio judicial sob o argumento de que ela estaria tomando uma decisão assodada e teratológica. Agora preste bem atenção. Passaram-se 18 anos, foram feitas 3 perícias nesse processo. O Banco Itaú, nesta mesma ação, ele foi condenado por litigância de má-fé. A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Pará entendeu que este moço aqui anda recorrendo demais. Isso se chama tumulto processual. Em outras palavras, chicana. E é o que ele vem promovendo desde então, neste processo, com a ajuda deste rapaz aqui, o ministro Luiz Fux. No momento que a gente atravessa no Brasil hoje, de turbulência política, esse ano mesmo nós tivemos aí uma série de manifestações durante o 7 de setembro, o famigerado 7 de setembro desse ano, quando várias pessoas em grupos foram às ruas pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal. É lógico que as ideias deles eram distorcidas, eram acusações ali totalmente sem fundamentação, e em momento algum a gente defende o fechamento da Corte, muito pelo contrário. Ela é necessária para o equilíbrio constitucional, e foi graças a Fux também, justiça seja feita, que não foi levado adiante um famigerado golpe, um alto golpe que vinha tentando ser promovido aí por alguns setores. Portanto, mérito dele ter impedido o golpe. Mas também é responsabilidade de Fux o atual momento que nós vivemos em decorrência desse processo. A partir do momento que uma instituição como o Conselho Nacional de Justiça é corrompida, porque a palavra é exatamente essa,
Você não pode atribuir uma responsabilidade a um órgão que não tem, porque a Constituição proíbe que tenha. Ele também ignorou o novo Código de Processo Civil, que por uma daquelas estranhas coincidências da vida, foi elaborado por ele, sob a sua supervisão, quando ele era ministro do Superior Tribunal de Justiça. Eu convido você a fazer uma busca dentro do painel político. Logo no topo do site ali tem um banner onde você vai encontrar todos os detalhes e documentações a respeito deste assunto. Para sintetizar a atual condição em que esse processo se encontra hoje, ele está parado no CNJ, o CNJ também está parado por falta de conselheiros, em decorrência de um conflito entre o Senado Federal e a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Note-se que é preciso que sejam feitas sabatinas para os novos conselheiros, e os que vão ser reconduzidos, eles precisam também do aval do Senado Federal. E por conta dessa celeuma, que nós estamos vivendo aí já há 5 meses, o CNJ está sem a sua composição, portanto, não pode estar realizando sessões. Então, o processo está parado. A reclamação disciplinar apresentada por este moço contra uma juíza que seguiu estritamente o que determina a lei, e isso também foi confirmado pela própria Corregedoria do Tribunal de Justiça do Pará, que, após quase um ano investigando esse assunto, levantando todos os logins, acompanhando tudo que foi dito pela acusação, concluiu que a juíza agiu dentro da lei. E este moço, sobrinho do ministro Luiz Roberto Barroso, herdeiro do escritório de Luiz Roberto Barroso, quando ele era advogado e não ministro, está provocando um tumulto processual. Fez uma série de acusações falsas contra a juíza, e essas acusações falsas nós detalhamos nessa série de matérias que nós fizemos. Então eu convido você, que está aí acompanhando nosso vídeo, a dar uma lida sobre esse assunto, que ele é escandaloso. Esse caso específico poderia, caso nós tivéssemos a previsão de punição a ministro do Supremo Tribunal Federal, enquadrar Luiz Fux no crime de advocacia administrativa. Por quê? Porque ele manobrou de forma ilegal, indo contra toda a jurisprudência, indo contra a própria Constituição, para atender os interesses de um banco cujos proprietários nadam em dinheiro e não têm responsabilidade social nenhuma. O Banco Itaú, a gente detalha isso também na nossa série de matérias, é sem dúvida nenhuma um dos maiores caloteiros do Brasil. O banco simplesmente não paga ninguém. Ele deve à União, ele deve a estados, ele deve a municípios, a pessoas físicas e a pessoas jurídicas. E a principal arma do Itaú para protelar esses pagamentos e dar o calote, e em alguns casos até aguardar a prescrição dessas dívidas, se deve a manobras promovidas por gente como Rafael Barroso Fonteles. Para finalizar o assunto, o tio dele, em palestra a advogados, recentemente, criticou o excesso de recursos da justiça brasileira. Agora é interessante observar que ele, Barroso, criticando o excesso de processos da justiça brasileira, permite que o seu sobrinho, herdeiro do seu escritório, onde também trabalha a filha de Barroso, utilize de manobras tão rasteiras e tão covardes para aplicar um calote em nome de um banco que se diz a maior instituição financeira do Brasil. Meu nome é Alan Alex, sou editor do Painel Político. Acompanhe esse caso no nosso site, painelpolitico.com. Tá aí, né? O que a gente pode esperar da justiça brasileira? Nada, né?
Agora, Marcelo, teve uma descoberta incrível, né, que talvez justifique a ausência do Rodrigo Maia no cenário político. Ele virou ator. Olha só que incrível, né? E, pelo jeito, vai ter presença garantida na série The Walking Dead. Olha só. É ele. É ele, é ele. Olha, rapaz, com essa cara ele não entra no Brasil nem com o passaporte da vacina, hein, Ronaldo? Olha, mas quem tem a majestade está sempre prevenida, né? Dá uma olhada na carteira de vacinação da Rainha Elizabeth do Reino Unido, Ronaldo. Olha aí. Pelo amor de Deus, né? Parece que quando ela tomou a primeira vacina ainda existiam os dinossauros, né, do nosso planeta, né? Mas reis e rainhas, presidentes de grandes potências sempre gostaram de animais, né? Dá uma olhada no novo cachorrinho do Obama, olha só. Ele fala, ó, a raça eu não sei, veio do Brasil. Vou ter que ensiná-lo a não cagar em tudo. Rapaz, agora eu vou te dizer uma coisa, Ronaldo. Em tempos de pandemia, é muito bom a gente saber como é que funciona o nosso aparelho digestivo, viu? É mesmo. Agora, Marcelo, eu recebi aqui pelo WhatsApp, né, um roteiro, né, um amigo meu que mandou, ele pediu, olha, o Ronaldo não diz meu nome e tal. É sobre a pesquisa do Datafolha, né, dando Lula ganhando de tudo quanto é jeito, né? Aí ele colocou o seguinte, Ronaldo, olha só como funciona a pesquisa no Brasil. Essa última divulgada pelo Datafolha, né, o mesmo instituto que jurou que Bolsonaro não ganhava em 2018, que está dando Lula eleito no primeiro turno contra tudo e contra todos. Foi realizada assim de maneira presencial, ou seja, os carinhas perguntam às pessoas nas ruas, mas, na verdade, preenchem o que quiserem preencher, pois, além disso, ninguém que respondeu confere o lançamento. Além disso, ele volta aqui, entrevistaram 3.666 pessoas, com 16 ou mais de 13 a 16... Entrevistaram 3.666 pessoas com 16 anos ou mais, de 13 a 16 de dezembro, em 191 cidades. Ora, 3.666 divididos por 191 vai dar menos de 20 pessoas por cidade. Na verdade, 19,1937 pessoas. Se eu aqui no Rio, diz ele, né, paro na porta da UFRJ para pesquisar, ou na Praça São Salvador, que é aqui perto da minha casa, aqui no Rio, né, Laranjeiras, na Praça São Salvador, Bolsonaro não se elege nem para síndico. Aqui no meu prédio, por exemplo, são 144 apartamentos. Se for falar com todo mundo, o único voto que o Bolsonaro tem é o meu. O resto é... petista, bom. Agora, se eu paro na Praia Vermelha, onde fica lá o bondinho do Pão de Açúcar? É o IME, né? É, isso. Lula sai da pesquisa preso novamente. Então, assim, 9 pessoas para que o resultado seja mais de 99%. Agora eu pergunto, pode confiar? Responde. Pois é. Por isso. Eu te digo uma coisa. A pesquisa... os números da pesquisa podem não ser manipulados, mas é muito fácil manipular os números do resultado dessas pesquisas, né? Com certeza. Agora, nessa pandemia, os laboratórios desenvolveram vacinas contra a Covid-19, mas a Pfizer acaba de lançar um novo anticoncepcional. Mas tem que prestar atenção na bula, hein? Olha só. Pfizer lança pílula anticoncepcional segura, sem efeitos colaterais, 100% eficaz. Deve-se usá-la com preservativo, DIU e evitar
relações sexuais? Olha, e por falar em relações sexuais, Ronaldo, segue um alerta aí para quem quiser sair sem ser notado de um motel, olha só. Você viu, rapaz, o que aconteceu com o carro? O cara é doido, rapaz. O que ele queria era não chamar atenção, acabou com a vida dele. Marcelo, mas o sujeito que é pobre, hoje em dia, não consegue nem comer em paz, não é? Soltaram os cachorros em cima do cara, rapaz. Pelo amor de Deus, né? Pois é. Agora, Ronaldo, como esse é o nosso último programa do ano, eu gostaria de fazer aqui uma homenagem ao nosso amigo aí que nos deixou esse ano, que sempre participou ativamente aqui do Papo da Madrugada, né? O grande mágico Ramade. Nós separamos aqui alguns truques que ele apresentou aqui no Papo da Madrugada. Vamos matar as saudades? Vamos lá.
Pois é, Marcelo, o nosso abraço, então, e a nossa força, né, para a família do Hamad, para a Kátia, a sua esposa, né? Bem, meus amigos, bem, queridos e queridas, chegamos ao fim de mais um Papo da Madrugada. Vamos ter um pequeno recesso entre o Natal e Ano Novo. Estaremos de volta no dia 7 de janeiro com o nosso Papo da Madrugada. Eu desejo para vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todo mundo, riqueza, saúde, sucesso. Esse ano todos vocês aí fizeram a diferença aqui no Estante-News.1, né? Ronaldo, você lembra que nós saímos de pouco mais de 300 inscritos para 15.300 inscritos. Foi uma subida impressionante, graças a vocês que nos acompanham, que também fazem as suas críticas, seus elogios e as suas sugestões também. Olha, um Feliz Natal para todo mundo e um ano novo repleto de realizações. Obrigado por tudo e até o próximo Papo da Madrugada em 2022.